Aí é legal a gente ter iniciativa, porque isso impacta o mercado brasileiro de várias formas, né? Impacta no desenvolvimento tecnológico do Brasil, no potencial tecnológico do Brasil, no acesso à tecnologia do público brasileiro e na faixa do produto, né? Porque, obviamente, isso impacta no preço ao longo prazo. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um Conversa com Gigantes. Estou aqui com o meu querido amigo Tato Tarkan. Bela camisa, hein, Tato? Obrigado, foi você que me deu. Eu nem me apresentei, eu sou o Professor Mauri. Exatamente, e hoje nós vamos falar de tecnologia, vamos falar de telas. Mas telas não necessariamente pra estar na sala, né? Pode estar na sala. Pode, depende da sala da pessoa. Né? Exatamente. Depende de quem você é. Depende do seu nível financeiro ali, né? E é por isso que a gente recebe hoje no Conversa com Gigantes Marina Corrêa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninos. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Ah, maravilhoso. Má, já posso chamar de Má, né? Pode, já pega intimidade, né? Má, só apresentando, né, o seu cargo, você trabalha na Samsung, né? Você é gerente de produto de monitores dentro da Samsung, é isso? Isso, exatamente. Maravilhoso. Antes da gente falar da marca, falar de produto, falar de lançamentos, tendências, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, né? Como que você virou gerente da divisão de monitores da Samsung? Você conta pra gente? Claro. Por favor. Eu acho que deu pra perceber o meu sotaque, né? Eu sou de Recife, tá? E há 10 anos atrás eu fiz o programa de trainee da Samsung, né? Que é nível nacional. E eu acabei passando numa das vagas, né? Então eu acabei me mudando para São Paulo para vir trabalhar na companhia. Comecei lá em 2014 dentro de telas, mas aí eram monitores profissionais, de sinalização digital, naquela época. Fiz o job rotation, passei ali também na área médica uns 6 meses. Legal. Voltei para telas e sempre comecei minha carreira na área de produtos, né? Então, foram vários anos, tive um pouco ali em novos negócios, mas sempre muito em tela. E aí fui crescendo de cargo até chegar na gerência de produtos de monitores. Sensacional. E isso faz quanto tempo, mais ou menos? 10 anos, foram 10 anos. Você tá 10 anos na Samsung, então. 10 anos de Samsung. Foi depois da faculdade, foi o seu primeiro emprego formada? Antes eu tive uma experiência, durante a minha faculdade eu sou formada em administração pela Federal de Pernambuco. Uhum. Eu fiz eu tive aquela fase do intercâmbio, né? Então, sim. Atrasou um pouco ali o TCC, né? Eu fiz um intercâmbio, estudei um pouco nos Estados Unidos, estudei na Alemanha, fiz trabalho voluntário na Índia e acabei indo, na época do TCC, não podia ainda fazer os trainees porque não estava de fato graduada. E aí eu trabalhei um pouco ali como assessora parlamentar do meu orientador da faculdade. Caramba, legal, genial isso. E eu fazia uma parte de projeto que a gente mapeou todas as escolas municipais de Recife. Uhum. E aí a gente via quais eram as melhorias e protocolava requerimentos de melhorias e prezando pela segurança das crianças. Meu, sensacional isso, sensacional. E assim, o fato de Recife ser um polo tecnológico, né, do Brasil, você acha que isso te ajudou a se direcionar para uma empresa como a Samsung? Na verdade, eu convivi sempre muito com pessoas de tecnologia, né, por conta do polo ali do César, né, que é um polo nacional. Mas na época, quando você tá ali fazendo administração, tem uma hora que você tem que dar um clique, assim, o que você quer fazer, né? Então, Recife é um dos grandes polos do Nordeste, mas eu sempre escutei falar, um dia eu vi uma feira na faculdade e falava de programa de trainees, que era a oportunidade de entrar em grandes empresas. O meu foco sempre foi trabalhar numa multinacional, né? Então a Samsung foi onde eu fiz várias seleções. A Samsung foi a que eu escolhi, muito por conta da história da marca e também por estar ali com produtos que eu me identifico. Então eu acabei escolhendo a Samsung e aí me mudei lá em abril de 2014 aqui para São Paulo. E você gosta de São Paulo?
Gosto. Hoje gosto. Porque imagina vamos lá. Vamos colocar em perspectiva Recife e São Paulo, né? Então, assim, considerando essa dicotomia, São Paulo é legalzinho. Né? Bacana. Tem coisas legais em São Paulo, Sim. né? Você acaba se acostumando. No começo, né? Sim. 10 anos atrás, a pessoa é mais imatura, tem aqueles vínculos que é difícil de quebrar. Hoje, eu considero São Paulo a minha casa. Quando você pensa que em bom. cidade, hoje é São Paulo. Mas é uma coisa que demora um pouco até você chegar nesse nível, né? Né? Eu acho que isso faz toda a diferença justamente para você ser feliz, né? Se você não se encontra, né? Eu digo isso porque a minha companheira, hoje nós moramos em São Paulo, né? Mas ela é nascida em Ribeirão Pires, que é uma cidade da Grande São Paulo, né? Daqui de onde nós estamos até Ribeirão Pires é tipo 40 minutos. Você não pega estrada, né? Você vai só por ruas, né? Por dentro da cidade e chega em Ribeirão Pires. Só que o clima já é completamente diferente. A paisagem é completamente diferente, né? A neblina é completamente diferente. Você em Ribeirão Pires está sempre chovendo e você não consegue ver 2 palmos na sua frente. Um beijo, pessoal de Ribeirão. Mas tem muita... É verdade, não tô Fora a mentindo. neblina, tem muita natureza também. É proporcional, né? É proporcional. Porque é a cidade no pé da serra, assim, né? Logo você já começa a descer serra pra ir pro litoral aqui Até de porque São se você Paulo, né? tropeçar, você cai, né? Cai mesmo. Aí o negócio é complicado. E aí, quando ela veio pra São Paulo, cara, ela demorou muito pra se habituar à rotina, perfil, sabe? O ar da cidade. E é isso, né? Então, mas hoje ela consegue olhar pra cidade e falar, não, putz, eu sou feliz aqui, gosto de estar aqui e tal. Mas a primeira oportunidade que ela tiver, vai pro interior de novo. Né? Ela sente falta da árvore ali, sabe? Da natureza. É normal, né? É todo um processo. Eu acho que todo mundo, hoje, muita gente me pergunta por que eu não perdi o sotaque. E eu não perdi o sotaque porque eu convivo muito com pessoas de Recife. Se você se você achar alguém de Recife, pode perguntar se as outras pessoas também são. Geralmente também são de Recife. É uma comunidade, é uma tribo. E todo mundo, quando chega, fala, quando eu voltar para Recife? Quando você para de ter esse pensamento de que um dia você vai voltar, eu digo que é quando você realmente já começou a aceitar e você considera São Paulo a sua cidade. Sensacional, muito bom. Que bom que você está feliz em São Paulo, faz muita diferença. Vamos falar de Samsung? Bora. Me fala um pouquinho da sua função dentro da Samsung, o que faz, né, um gerente de monitores? Gerente de produto, né, a gente fala PM, né, a gente sempre fala, eu sou PM, e a gente acha que PM é Product Management. Não tá errado, mas PM vem de Product Marketing. Quando a gente fala em marketing, a gente tem a ideia de sempre ir pro lado de publicidade, propaganda, comunicação, tá? Que não é bem isso. O marketing é o que Kotler... eu sendo super teórico. Nossa, não, é isso aí. Assim, eu quero deixar claro que a gente tem a Bíblia da Kotler aqui, tudo bem que tá algumas edições atrasadas. Sim. Mas a gente tem muito... A gente segue as palavras de Kotler também aqui. Nosso público é muito na área de publicidade. Então eu vou perguntar pra você que assistir a gente, você tem 2 minutos pra ouvir a palavra de Kotler agora? Mas por favor. Mas o Product Marketing é exatamente o que Kotler descreve como sendo o marketing. É o 4P. Então a gente cuida de tudo referente ao produto. Preço, praça, produto e promoção. Então a gente, desde definição de line-up, do que se adequa ao mercado brasileiro, essa decisão passa pela cadeira da gerência de produto, o preço, quais são os canais, onde a gente vai disponibilizar esse produto, como a gente vai promover, o que eu quero falar desse produto. Então a gente abrange esse 360 do marketing dentro da empresa. Claro, tem o time de marketing que a gente senta com eles, dá o guide de comunicação, tem o time de vendas que a gente senta também, então a gente interage. É meio que a gente é responsável pela vida do produto, desde o nascimento até o end of life. Você tem a função mais da hora dentro da empresa. É isso, cara. Você vê a coisa nascer e fala, e se esse produto for mais assim, né? É bem isso. Que demais, legal. Que demais. E hoje você ocupa essa função de fato na Samsung há quanto tempo? Eu me perco quando eu tô falando de contagem de anos na Samsung, mas... Ainda mais porque a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho que, é isso aí. Mas eu acho que uns 5 anos eu tô na gerência de produto. 4 a 5 anos na gerência, um tempo anterior como supervisora de outros produtos, mas sempre ali próximo de monitores. E eu acho muito curioso, assim, a relação com linha de monitores. Eu tô falando da minha percepção pessoal e de como eu enxergo a relação dos consumidores, né? Eu vejo que tem
o consumidor que só precisa de um monitor, e aí, eu preciso de um... Que a imagem é aparência numa tela. Precisa de um monitor, preciso de uma tela para poder colocar o meu computador, seja um notebook, um desktop, e a partir disso a gente tem algumas variações. É porque tem um consumidor básico que ele vai falar assim, eu quero um monitor. E aí, pra ele, sei lá, vai num PDV, né? Ou ele vai olhar na internet, ele vai olhar o catálogo. Vai falar, putz, ele vai pelo preço, ele tá indo só porque ele quer um monitor. Então assim, é uma tela? É. Liga no computador? Sim. E normalmente ele vai procurar alguma palavra que ele reconhece como HDMI e vai, ok, então isso é isso que eu preciso. E vai me atender. Vai me atender, né? E a gente tem 2 segmentos, pelo menos como a gente entende hoje o mercado, que é o cenário gamer, que tem um uso específico, e alguns usos profissionais, que aí tem uma outra necessidade específica, seja relacionada à qualidade de imagem, acurácia de cor, que aí já é um outro cenário, que aí esses 2 outros públicos compram com outro ideal na cabeça. E o público gamer me chama a atenção, e acho que é legal a gente levantar a bola pra falar de público gamer. Depois eu vou querer falar da galera mais... Porque a gente tá nessa categoria. Exato. Mauri, inclusive, já vou deixar claro aqui. Não vai me entregar, vai fazer passar vergonha aqui na frente das visitas. Vou fazer passar vergonha. Porque o Mauri, inclusive, ele levou uma intima numa das reuniões recentemente interna, e uma demanda de compra de monitores, entendeu? Achei coincidência você vir aqui, mas logo em seguida. Eu vim pra pedir um desconto, na verdade, né? Mas depois a gente vai falar da terceira categoria. Mas o que eu acho muito bacana, o conceito do monitor gamer, de que de fato tem uma especificação própria pro público, ele levantou uma faixa nova de preço pro consumidor que antes era só o afegão médio, né? No que o pessoal normalmente fala por aí, né? Que era o público normal. Que era o cara que só compra um monitor. E aí, de repente, a taxa de hertz e algumas especificações próprias, como tempo de resposta, o delay, coisas assim que fazem toda a diferença para esse público, fizeram criar uma faixa de preço específica e aumentar o valor dessa faixa de produto, né? E a gente criou, a gente como mercado, no fato, porque eu não criei nada, né? Eu tô aqui sentado só fazendo pergunta, criou um segmento completamente novo. Sobre a sua perspectiva, o que é o mercado gamer, né? E como vocês enxergam essa fatia que hoje, pelo menos na minha percepção, só cresce? Eu vou pedir permissão para divagar um pouco falando de mercado, porque eu adoro falar de mercado. Bora, porque eu também. Bora que eu também gosto. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente observar é sempre o histórico, né? Monitor, ele teve os seus tempos áureos assim no boom da informática. Para ter um computador, tinha-se que ter um monitor. Exato. Então, se vendia um CPU, vendia um monitor. Bombou de vender monitor. Né? Mercado crescendo, informática crescia, monitor crescia. Com o tempo foi tendo a evolução das telas, né? Então, notebook surge. Notebook, as pessoas pararam de ver uma necessidade de monitores. Porque eu tinha um notebook, você queria uma coisa mais compacta e tal. 2 adventos, né, fazem com que a gente enxerga, né? Pelo menos eu particularmente enxergo, que fazem o mercado de monitores se tornar relevante e voltar a se desenvolver e a ser nichado. É o gamer, é a comunidade gamer, né, que cresce muito, né? Tem até aqueles dados que você pega de Newzoo, que o cenário de gamer já gera mais renda do que Hollywood. Então você tem adoram falar esses dados, né? Mas é bem isso, é um cenário que cresce muito, né? Então começa a se ter a necessidade de monitores mais especificados para se ter uma gameplay melhor. E é comprovado, né, que essas especificações melhoram e lhe dão uma vantagem competitiva. Gente, eu, no Farlight 84, estou nos top... sem sacanagem, eu estou hoje, no momento que estamos gravando, nos top 15 melhores jogadores do mundo de MKR. É nada. E, cara, eu posso Estamos afirmar... na mesa com um pro player. Um pro player de Farlight. Mas assim, 90% disso é setup.
Desculpa eu te interromper. Então, esse é o primeiro. O segundo os notebooks, eles foram ficando cada vez mais leves, menores. E o que é que tela tá muito ligada à produtividade, né? Então, quanto mais informação eu conseguir ver de uma única vez, eu vou ser mais produtivo, porque eu tenho acesso à informação mais rápida, eu tomo decisões mais rápidas. Então, as pessoas começaram a querer uma segunda tela, que é esse cara que só quer um monitor para ligar lá e tal. Então, pessoas querendo produtividade, pessoas querendo uma segunda tela, fazem ali o mercado de monitores, né, voltar a ser relevante, e também o gamer, né? Então, quando a gente olha a tendência de mercado, a gente vê que gamer puxa crescimento e telas de maiores polegadas. O que era antigamente o mercado brasileiro lá, em 2018, a gente falava de mais de 70% do mercado eram telas de menores de 22 polegadas, isso começa a mudar. Em 2018, se a gente falasse uma tela de grande polegada, você pensava, nossa, 24 é enorme. Porque era o que tinha na Eu lembro época. como minha mãe comprou um de 29. Nossa senhora, tá enorme. chique. Foi mudando. Hoje a maior parcela do mercado são telas de 24 polegadas. Então, o mercado foi evoluindo. E por esses dois fatores, né? Então, gamer e pessoas querendo produtividade. Eu estou em qual segmento, no meu caso? Vou falar meu cenário, tá? Vamos lá. Pode ser. Eu basicamente trabalho com notebooks. Tá? Ou tablet. Certo? Certo. Eu só uso a tela do tablet ou do notebook se eu tô em reunião fora. É muito raro. Ou se eu vou, vamos sentar aqui na mesa aqui fora, num café e discutir alguma coisa. Ou aqui, bem, no nosso espaço você conheceu, vamos ali no ambiente aberto ali, junto com as plantinhas ali e trocar uma ideia. É só isso. Quando não é esse cenário, eu estou na minha mesa com 2 monitores de 27 polegadas, ou quando eu estou em casa, eu estou com uma tela de 48 polegadas. Você quer produtividade, você quer tela, você quer informação. E assim, em casa tem que ter pelo menos 120 Hz, porque senão não é pro player de Farlight. Exatamente. Exatamente. Mas você é o mix, né? Porque, exatamente, as pessoas querem a portabilidade, mas enquanto elas estão nos seus espaços fixos, elas querem ter mais tela. Então, monitor aí, não só um, às vezes 2 monitores você acaba Eu considero 3 englobando. às vezes. Eu considero 3, porque às Tem vezes que ter eu... um na vertical, assim, você queria? Às vezes eu uso o tablet como terceiro, que eu tô assistindo alguma coisa, enquanto eu tô trabalhando nos outros 2, assim, não falta. Então a gente consegue entender. Você é um exemplo claro disso. Então mudou o mercado de monitores. Não é mais o que era lá no passado, quando teve o boom da informática. Quando a gente vai falar de quais são os tipos de consumidores, realmente eles são muito diversos, né? Então, se você olhar o line-up da Samsung, ele reflete muito isso. A gente tem monitores que a gente fala mainstream, que são os tradicionais, que é o cara que quer um monitor, quer uma tela. O que você falou, o cara do HDMI. Esse cara Só que é o básico. ele quer uma tela. Ele não precisa de mais nada, ele só quer uma tela. Eu vou ter as pessoas que vão usar a minha linha, que a gente chamava anteriormente de monitores de alta resolução, que agora a gente está evoluindo para Viewfinity, que é a linha profissional, que era aquele cara que você falou que a gente vai conversar mais tarde. Tem esse cara. E a gente tem a linha Smart, né? Que ela acaba você tendo produtos Smart também dentro de outros segmentos, dentro de um Viewfinity, dentro de um gamer. Mas tem a linha Smart para pessoas que querem integração, né? Porque Smart está muito ligado à conectividade. Eu sou esse cara. Você gosta de conectar todos os seus gadgets, de usar... Eu não quero usar fio, eu vou usar Isso é legal também. o conexão. Dá pra ter aqui. tudo junto, isso é legal. Isso pô. é legal. Porque aí você, eu não tô usando esse monitor agora, então abrir o aplicativo do Netflix, Isso. rodar uma série. Isso aí. é legal. Fazer um acesso remoto sem precisar de um computador. Ou abrir o Game Pass. Exatamente, dá pra fazer tudo isso. E a gente tem a nossa linha Odyssey, que são nossos monitores gamers. Mas é importante a gente falar que gamer também tem diferença. Eu não posso só trazer um produto e dizer, toma, isso aqui é o que o gamer quer. Dentro do meu line-up, eu tenho 10 modelos hoje, que são 11 produtos, porque um tem 2 polegadas, e que atendem diferentes tipos de gamers, tá? Então, eu tenho desde um produto de entrada, que é o Odyssey G30, 24, é o pãozinho quente, 24 polegadas, 144 Hz, 1 milissegundo de ajuste de altura. Básico. Perfeito. Mas o que o cara vai querer Vai pra fazer atender, o setup.
E eu tenho o Odyssey Arc, 55 polegadas, 4K, aceita você ligar 4 computadores ao mesmo tempo. Ele faz você consegue usar um único mouse e teclado para controlar as 4 máquinas. Outro produto, temos OLEDs, que lançamos agora, OLED G6, OLED G8. Então a gente tem produto de 49 polegadas, que é super ultra-wide, produtos ultra-wide, produtos tradicional 16:9. Então a gente traz produtos diferentes, taxas de atualização diferentes, tempos de respostas ali, 1 milissegundo ou 0.03, que os OLEDs conseguem chegar. Porque no final, quem vai definir o que você consegue, o que você precisa, eu poderia dizer, é o consumidor e o seu uso, mas é muito mais o seu setup. Porque não adianta eu querer lhe vender um OLED G6 360 0.03 e o seu setup ser um setup mais básico, uma placa de vídeo mais antiga, que não roda. Então você tem que entender, o monitor, eu lhe entrego um monitor que chega até 360, mas quem vai dizer qual é a qualidade, quanto que você vai conseguir chegar, é muito, muito do seu setup, da fonte de vídeo que você está ligando nesse monitor. Por isso que é importante você entender ali que existem diferentes. Eu tenho que sempre olhar também esse mercado. Como que está o mercado de placa? Como as pessoas se comportam? E você vê, é uma indústria que anda em conjunto. Então, as placas de vídeo estão ficando mais modernas, os monitores também estão. Outra coisa que anda junto, as entradas dos notebooks estão ficando... acabou o VGA, HDMI, agora o USB-C. As entradas dos meus monitores também têm que evoluir junto. Sim. Então a indústria inteira evolui, e só que eu tenho que entender que tem pessoas que ainda estão nessa transição, né? Eu não elimino toda aquela placa de vídeo que se vendeu há 4, 5, 6 anos atrás. Então eu tenho um produto para todo tipo de consumidor, desde o mais básico até o mais premium, para justamente evitar o que a gente falou de entender que monitor gamer é caro. Não. Depende. Qual que é o setup que você tem? Se você tiver um setup básico, tem um monitor básico para você. Ele vai te entregar uma taxa maior, isso. Ele vai te entregar uma experiência muito melhor do que um monitor básico padrão de mercado. Que é 60 Hz, o tradicional. Isso aí. Então você vai ter o 144. Claro, são faixas de preço diferentes, mas eu tô falando que eu tô te entregando um produto que te dá jogabilidade, que é o que você precisa, e que é compatível com o seu setup ali no preço de entrada. Até porque, assim, agora falando um pouco mais técnico, não adianta nada se ele não tem uma GPU, não tem cabo, não tem como passar, não tem G-Sync, FreeSync, não tem tecnologia para poder diminuir o tempo de resposta e ter a melhor taxa de quadro possível. É como se tivesse um funil no meio do caminho. E aí não faz sentido você comprar... A não ser que você fale assim, eu já vou comprar o melhor monitor possível, porque eu sei que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu já vou comprar um computador que esteja adequado a essas tecnologias novas. Caso contrário, é um cenário do tipo assim, eu entendo esse gargalo, então tô entregando um produto que vai te dar melhor performance para esse setup médio do mercado, né? Sim. A ideia é sempre, quando a gente toma essas decisões aí, voltando em Kotler, produto para o mercado brasileiro. Eu vejo quais são as opções, né, que a gente tem dentro do nosso portfólio, falo, esses se adequam. E também a gente sempre procura, eu acho que é interessante ver essa evolução da Samsung como marca dentro do mercado de gamers, que antigamente, quando se lançava algo de última tecnologia, lá na CES, em janeiro, lá em Las Vegas, às vezes nunca chegava aqui. Sim, tinha um delay gigantesco, né, pra chegar. Ou chegava muito atrasado, né? Então, antes as pessoas falavam, eu trouxe de fora, eu comprei nos Estados Unidos. Hoje, a gente, nesse último lançamento nosso OLED G6 e OLED G8, o lançamento foi feito no mesmo período globalmente, e o Brasil estava incluso. Então, porque a gente acredita no cenário. Então, a gente sabe que tem pessoas aqui que estão consumindo placas de vídeo, estão montando setups poderosos e que são early adopters, pessoas que gostam de tecnologia e que investem nisso. Então, a gente traz esse produto para eles. Eles não precisam mais ir fora buscar o produto. O produto está dentro do mercado brasileiro, vai ter garantia, vai ter tudo, como qualquer produto que é comprado da Samsung aqui dentro. Agora, por exemplo, no caso de um produto G6, já indo para a gente falar desse público mais específico, que é a acurácia de cor, que é a melhor resolução possível. Às vezes, por exemplo, o pessoal não trabalha necessariamente com 4K, ou não trabalha com 6, com 8K. E aí, o G6 é uma pessoa que joga e edita vídeos, por exemplo.
Não tô falando no caso de uma pessoa qualquer, não é o meu cenário. Né? Não é o meu cenário. Não é. Vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo aleatório de um outro ser humano aí. Né? E aí, por exemplo, um G6 atenderia esses dois cenários muito bem. Não porque, putz, ele tem uma tela OLED que é conhecido por ter uma coraça de cor bacana, por conseguir atingir uma taxa de contraste fantástica. O G6 tem 360 Hz de frequência, 0.003 de tempo de resposta. É um monitor que atenderia muito bem os dois cenários. É óbvio que a estética dele, o design dele, tá mais focado no público Odyssey por conta do line-up dele. Mas existem alguns monitores que estão interseccionados aí, né? Existem, porque quando a gente falou daquela linha Viewfinity, que a gente falou que são os profissionais, a gente ali tá focando em qualidade de imagem e conectividade, né? Para essas novas entradas que a gente falou, para deixar realmente sua estação de trabalho mais... tem toda a questão de ergonomia, menos cabos, mais organizado. Só que, às vezes, a gente acaba trazendo qualidade de imagem para os monitores gamers, que foi o caso agora. Que se dá muito... o que eu acho legal, para mim, um marco desse lançamento do OLED G6 e OLED G8 é uma coisa básica. Antes da gente ter produtos desse tipo, se a gente estivesse falando de... você quer escolher um monitor, eu ia dizer, você precisa de qualidade de imagem ou você precisa de performance? Você tinha que fazer uma escolha. Sim. Era muito difícil você achar no mercado um produto que atendesse essas duas opções. O OLED G6 e o OLED G8, eles vieram para quebrar com isso. Por quê? Os jogos as publishers foram se desenvolvendo, né? Os jogos, parece que você tá vendo filme. Cada vez mais. Cada vez mais realistas. Então, jogos que entregam em 4K, qualidade de imagem, as cores muito reais, né? Então, você tem isso. E jogos que exigem um FPS alto, porque são jogos de ação. Só que antes você não podia, ou você jogava bem, mas não via o gráfico e a cor do jeito que queria, ou não. Agora o OLED G6 e o OLED G8 veio para parar com isso. OLED 360 0.03. Eu prefiro jogar em 4K. 4K 240 0.03 Smart. Tudo no OLED G8. Então a gente tem duas opções, que é aí pro mercado... As duas são Smart? Só o OLED G8 é Smart, sim, que chega em 240, sim, o HD. O OLED G6, 360. E aí é a escolha que a pessoa faz. Eu jogo um jogo de FPS, jogo Counter-Strike, Call of Duty, preciso de UHD. Eu vou jogar aqui eu prefiro 360, então a pessoa vai para essa opção. A gente tem todos os tipos de produtos agora disponíveis. Jogo Counter-Strike. Eu não consigo, meu setup não vai suportar eu colocar uma imagem muito brilhosa, muita cor, muita definição. Inclusive, jogadores de Counter-Strike não gostam muito, né? O brinco parece que o pessoal de PUBG, pessoal de PUBG, pessoal que vai pegar, eles copiam as configurações do pessoal profissional e vai tirando, tira a sombra, tira a definição, vai tirando, até você ver o Lego. Quando você tá vendo assim um tracinho correndo, mas é que ele vê o tracinho correndo e quem tá jogando com resolução tem um monte de mato na frente, entendeu? Aí não vê outro jogador. Até você tá vendo o Windows 95. Eu prefiro ver o bonitão. Vou dizer que o ideal pelo menos é o equilíbrio. São escolhas. Então, se a pessoa, por exemplo, eu jogo um Counter-Strike, não quero. Pra mim, um 240 é o importante. Então, vai lá no Odyssey G40, que tem 25 e 27 polegadas, 240 Hz, 1 milissegundo, ajuste de altura. Tranquilo. A gente tem produtos. A pessoa não precisa sempre, ou eu vou aqui, ou eu vou no máximo, no extremo. O nosso line-up, ele é muito completo. E a gente pensa em todo mundo. Por exemplo, lembra que eu falei mais tela, mais produtividade? Sim. Esse é o advento do ultrawide, que todo mundo acha que o ultrawide é bacana, porque mais tela, mais produtividade. Gamer também trabalha, né? Queria todo gamer poder viver de ser gamer, que não é... Não é tipo Tactical Pro Player. Pro players, a questão profissional, parte do profissional é ser pago por isso. Eu só gasto dinheiro. Então é um hobby. É um hobby. Você é um hobby profissional. Eu sou um hobby player. Sou um hobby player. Então, nesse caso, a gente teria, por exemplo, o G5, 165 Hz, 1 milissegundo, 34 polegadas ultrawide. Você ia poder ter uma performance
ver ali mais conteúdo enquanto você trabalha. E na hora de jogar, se você joga esses jogos que são mais mapas, que você vai explorar o mundo, você teria muito mais imersão, né? Porque você estaria ultra-wide numa tela curva. Então, a gente tem todo tipo de produto e a gente pensa em diferentes tipos de necessidades dos jogadores. Muito bom. Voltando um pouquinho para a tela OLED, né, dentro dos monitores, a tela OLED, ela é uma tela que, na minha opinião, é a melhor experiência de consumir conteúdo, né? Mas ela tem aquela questão de dar o burn-in e tudo mais. Como vocês lidam com isso na parte gamer, que é normalmente onde tem muita coisa fixa durante o jogo? Sempre tem um mapinha na mesma posição. O chamado HUD, né? Que o pessoal chama de... que é o HUD, né? Que é a interface da tela que tá ali. Onde tá... Que vai mostrar quanto de munição você tem, o mapa, isso quanto de vida. Isso é sempre fixo. E a tendência é que, com o tempo, isso fique marcado na tela e a OLED, naturalmente, é mais sensível pela forma como a tecnologia funciona. Isso é uma boa escolha para quem é gamer, de fato, ter um monitor gamer OLED? O OLED G6 e o OLED 8, ele vem com algumas tecnologias que previnem burn-in, tá? Legal. O burn-in, ele acontece pelo aquecimento, né? É muito brilho, muita cor, é muita performance. O monitor, ele tá o painel tá no pico sempre, né? Uhum. Então, esquenta, aqueceu o burn-in. Por isso que vem do burn de queimar mesmo, tá? Então, o que acontece? A gente trouxe algumas especificações para prevenir isso. A primeira, né, que a gente tá chamando de... a gente tem um pulse... deixa eu tentar lembrar, porque aí eu nunca lembro se eu falo em inglês. Um sistema de resfriamento dinâmico. A gente tem um sistema de resfriamento dinâmico, que nada mais é, que fica na parte traseira do monitor. Nada mais é do que um duto. Que ele é nesse formato, só que ele serpentina mesmo. Uma serpentina. Só que ele é um duto fechado, né? Ele é um sistema fechado. Que ali dentro vai ficar um líquido. E esse líquido vai ficar andando por ali. Quando ele esquenta, vai nas áreas quentes, ele vai evaporar e depois ele vai condensar nas áreas mais frias. Isso faz o quê? Você distribui o calor pela tela inteira, né? Você distribui. Porque evitando que, por exemplo, a cena nunca é só branca, nunca é muito brilho em um canto só. Ele vai acontecendo. Então você distribui ali essa questão do calor, tá? Então é o primeiro. Legal. O segundo a gente tem uns algoritmos que ficam passando na tela e que ele vai entender, ele vai prever que aquela cena, se ficar muito tempo ali, naquele brilho máximo, vai esquentar a tela. Então ele vai ali e ele já reduz o brilho só naquele espaço, para evitar o aquecimento, para evitar que o sistema de resfriamento dinâmico tenha que funcionar. Perfeito. O terceiro que a gente fala aí das HUDs, né, e dos mapinhas, tal, que ficam ali na tela, a gente também tem um sistema que ele vai identificar essas zonas que são estáticas e ele diminui o brilho só nessas zonas para evitar burn-in. Isso tudo automático. Eu, como usuário, não preciso fazer nada. Só ligo ele na tomada e o monitor... Vai lá e joga. E ele faz isso sozinho para mim. Ele vai estar lá, essa função vai estar lá. E aí tem um terceiro, que parece besteira, mas é super importante. Você está lá jogando, levantou, saiu. O monitor vai ficar lá no máximo. Sim. Deu 10 minutinhos, ele diminui bastante o brilho da tela, quase para um screensaver, tá? Uhum. E aí quando você voltar, aperta qualquer tecla, mexe o mouse, ele volta. Então, a gente coloca mecanismo e tecnologia, e aí só para dizer, esse sistema de resfriamento dinâmico é uma tecnologia proprietária exclusiva da Samsung. Legal. Primeira vez estamos implementando em monitores, tá? Então, a gente evita o burn-in. E aí existe um método antigo aí que também é usado por outras marcas. O nosso é 5 vezes mais eficiente. Então, a gente sabe que isso a gente sabe da condição sine qua non da tela. Sim, é uma questão da tecnologia, né? Mauri, eu preciso de 2 G8s na minha... Esse é o setup que a gente sabe trabalhar. Tô anotando aqui, Mas, pra você ter uma noção, tá? Até para as pessoas que às vezes têm dúvida em relação à tela OLED, tava falando, né, do meu setup pessoal, o meu setup de jogos é uma tela de 48. OLED. Uhum. Que eu uso pra jogar. E normalmente é o mesmo jogo 2 horas por dia, pelo menos. E normalmente eu ligo, são essas 2 horas. De final de semana, às vezes 4, 6 horas só desse jogo.
até porque senão eu não entraria no ranking global, né? Vamos Ele tá muito orgulhoso. Não, tem isso. Tô trabalhando pra isso. Não tô ganhando nada, mas tô trabalhando. Mas assim, brincadeiras à parte. Quando eu não uso pra isso, eu uso pra jogar outros jogos, eu ligo o console, outras. E eu nunca tive nenhum problema de burn-in. Legal. A tecnologia evoluiu muito ao longo dos últimos anos, a tecnologia de OLED, né? Tanto isso que a Samsung abraçou. Hoje o OLED tem monitores, televisões, colocou OLED em quase todo o line-up, né? Notebook tem tela OLED. Tudo, cara, tudo, porque eu acho que agora é chegado de fato o momento da tecnologia já tá maduro o suficiente e o consumidor entende o benefício disso. O receio é muito mais aquela coisa de... Você tem uma noção, a minha mãe, ela tem receio de comprar geladeira frost-free. Hoje, 2024, ela tem receio de comprar geladeira frost-free. Que vai que? Porque quando começaram a sair geladeiras frost-free, tinha algumas questões tecnológicas e que dava problema. É que era o início da tecnologia. Era o início da tecnologia. A mesma coisa hoje com tela OLED. Não tem mais. Sim. Sabe, se não vou falar, putz, é 100% perfeito. Não, mas nem nada é 100% perfeito. Uhum. Agora, eu acho que tem essa questão de avanço tecnológico que a gente tem que absorver também. Uhum. Assim como eu acho que a minha mãe, do fundo do meu coração, tô falando agora só com ela ali, devia comprar uma geladeira frost-free já, que já deu tempo, né? Mauri, me apoia nessa aí. Manda um beijo pra minha mãe aí, fala... Frost-free. Frost-free, obrigado. Agora eu fiquei curiosa, depois eu pergunto o que é que acontecia com a geladeira Frost. Não, que deu um problema, que fez uma pedra de gelo dentro. Uhum. E aí ficava um negócio, aí te chamava a manutenção, aí desfazia a pedra de gelo, e no final não era frost-free mesmo. Você sabe, uma coisa assim que dava problema. Sim. Hoje em dia não tem isso, Não. sei lá. Na minha casa anterior, eu fiquei 4 anos com uma geladeira frost-free. Tá aqui, todas as geladeiras que a gente teve, aqui quando a gente morou junto um tempo, depois, sei lá, a maior parte das pessoas que eu conheço só tem geladeira frost-free. E aí eu ficava assim, por que na casa dos meus pais Não tem. a minha mãe fica gelando geladeira? Mas em todas as outras pessoas não fazem isso. Não é um hábito de gelar geladeira. Não é mais. E é porque minha mãe guardou esse trauma de geladeira frost-free. Acho que tá superado. Eu acho que já, tecnologicamente já. A gente já tá desenvolvendo inteligência artificial capaz de curar doenças. E minha mãe tá preocupada com frost-free. A gente pode trazer o gerente de produtos de geladeiras pra conversar com a sua mãe. Acho a gente justo. chama a sua mãe. A gente vai fazer o conversa com a mãe do Tato. Conversa com a minha mãe. Isso é uma atração da hora, hein? Porque uma coisa é falar... Ela tá com uma dúvida. Como que configura essa impressora? Vamos chamar então o executivo. Vamos chamar o executivo aqui pra falar de impressora. Com a minha mãe. Conversa com minha mãe. A próxima temporada vai vir junto, um paralelo. Conversa com os gigantes e conversa com a minha mãe. Minha mãe, ela sabe como configurar aqui O relógio do micro-ondas que tá piscando faz uma década. Tá meia-noite. Chama o executivo. Acho justo. Eu já vou te falar que no Conversa com Minha Mãe você vai ser convidado porque o monitor dela é Samsung. Muito bom. É um bom nome, é uma boa atração. Tá registrado, é nosso já. Mamãe, você já está convidada, mamãe. Se você quiser ter seu próprio podcast, Conversa com Minha Mãe. Queria levantar aqui a bola dos monitores Smart, né? O M5 e M8, né? Isso. Cara, eu assim, quando eu vi essa linha, eu achei sensacional, ideia realmente maravilhosa, porque eu me enxerguei com aquele produto. É o tipo de produto que, pra mim, a segunda tela, ela não é mais importante dentro da minha rotina. Porque eu ando muito pelo escritório. Então, ter a mobilidade do notebook pra mim é importante. Então, a cada 2 horas eu tô trabalhando num canto do escritório. Tô com uma parte de uma equipe, depois tô com outra. Então, o monitor ali nem sempre atende, né? Não vou levar o monitor o tempo todo comigo. Mas quando eu vi o Smart, né? O monitor Smart, eu falei, cara, é isso. Porque ele vai me atender em diversos aspectos. Porque muitas vezes eu tô com, sei lá, um notebook. Eu deixo o notebook aqui no estúdio e desço pro escritório. E, sei lá, vou trabalhar do celular. Né? Eu posso conectar meu smartphone diretamente num monitor, sei lá, entrar no modo DeX do meu smartphone e fazer isso uma conexão totalmente sem fio. Então, quando eu testei o produto, eu achei, assim, realmente espetacular, né? Queria que você falasse um pouquinho mais dessa linha. Tá.
A linha de monitor Smart, ela surge bem no meio da pandemia, né? Que a gente fez o primeiro lançamento, o M5 de 24 polegadas. Qual que era o conceito, né? O conceito é justamente esse. A pandemia serviu, mostrou muito, porque as pessoas ficaram confinadas dentro de casa. Sim. Então, e nem todo mundo... Hoje as pessoas moram em lugares menores, então tem essa questão de... no meu quarto eu quero ver um conteúdo de vídeo on demand, mas eu preciso trabalhar agora, estudar e fazer tudo num lugar só. Então era trabalhe, estude, se divirta com um único produto, Smart Monitor, né? Então a gente traz ele. E aí os pilares são todos, quando a gente fala de entretenimento, a gente fala do Smart Hub, que é exatamente o mesmo das televisões, então o Tizen vai ter acesso aos mesmos aplicativos, vai ter acesso ao Game Hub. Legal. Então temos esse acesso. Depois a gente vai falar trabalhar e estudar. Então você consegue, tem uma função que a gente fala que é trabalhar sem PC. Trabalhar sem PC, é isso mesmo. É o workless, né? Uhum. Então, porque hoje, para usar um monitor, você precisa de quê? Uma fonte de vídeo, foi o que a gente começou na conversa. É, isso aí. Uhum. Os monitores smarts, eles tiram essa necessidade, porque você tem acesso, por exemplo, ao aplicativo do Microsoft Office nas nuvens, né, que é o 365, então você tendo um mouse e um teclado ali, você coloca o dongle do USB, vai acessar, criar, compartilhar todos os seus arquivos. Você não precisa de um PC, só o monitor está fazendo seu trabalho. E também, se você esquecer o PC no trabalho e você já é uma pessoa que é adepta do acesso remoto, ou seja, seu computador, você deixa ele ligado na internet, você sabe o IP, sabe a senha, você consegue entrar pelo menu do próprio monitor e acessar remotamente esse PC. Então você não precisa do PC físico ali do seu lado para fazer esse trabalho. Você precisa de uma fonte de energia e uma conexão com a internet. Isso, e um mouse e um teclado. Agora, a coisa mais básica que eu falo, a primeira coisa que é o uau, assim, que você falou, é conectar sem fio. Sim. Qualquer tela que não seja smart, você precisa de um cabo, porque o cabo é que vai levar os dados. A tela smart evita isso. Então, a gente tem sempre que construir, quando eu falo smart é sobre conectividade. Porque é muito comum, o que é muito popular quando a gente fala smart é Smart TV. Sim. Então todo mundo pensa em Smart TV, o pessoal já pensa, aplicativo de vídeo. Sim. E não é só isso, Sim. É muito mais. E você percebe que esse monitor, a gente tem a linha de produtos smart, mas, por exemplo, o OLED G8, o Odyssey, ele é smart. O G6, sem ser o OLED, a gente tem um G6 240, 1 milissegundo que é HD, painel VA normal, ele também é smart. A gente tem o Viewfinity S9, que é a linha mais premium, que é o nosso monitor 5K, ele é smart. Smart começa a aparecer dentro de outros segmentos. Por quê? Porque a gente está muito na era da casa conectada, internet Sim. das coisas, o Smart Things. Então, para o produto poder ser incluído dentro desse ecossistema, ele precisa ser smart. Então, a gente começa a replicar, né? Essa é a ideia, né? Então, se você vê na Samsung, vários produtos estão indo para esse lado de conectividade. Não, bem bacana. E aí, ele dentro dessa questão de smart, tá? Por que eu pegaria um monitor e não uma televisão para eu trabalhar? Existe uma diferença de qualidade ou acurácia de cor de tela que facilite meu trabalho de alguma Ou como que é maneira? apresentado isso, sei lá, por exemplo, que eu imagino que isso é uma pergunta que os consumidores façam para a equipe Sim. de vendas e que existe uma resposta padrão da equipe no treinamento, fala assim, sim, faz sentido a pergunta do aspecto de um consumidor, até porque às vezes, dependendo do line-up, você coloca na balança, às vezes dá uma diferencinha de preço aqui, qual que é a vantagem de um lado pro outro, né? Vai depender muito do seu espaço, né? Então, assim, televisores, a gente tá falando de telas grandes, né? A gente também tá na tendência de tela grande, mas se você ver minhas telas grandes, elas têm proporção de tela diferente para se adequar ao uso em mesa, uso em escritório. Ah, perfeito. Televisão, você vai ser sempre 16:9. Se você pegar uma 40 e alguma coisa e você botar numa mesa, ela vai ficar muito próxima de você. Uhum. Você não vai conseguir acessar o conteúdo inteiro dela sem fazer o movimento do pescoço. Tá? Então, o monitor, o Smart, eu tenho um de 27 agora, um de 32. Estamos lançando aí agora um de 43 numa proporção de TV 16:9 para usuários como você, que tem uma de 48, a gente traz. Mas é muita escolha do usuário em relação ao uso, tá? Onde eu vou colocar? Mas eu uso 48, mas quando eu vou trabalhar nele,
Eu não trabalho com tudo com janela maximizada. Sim. Eu trabalho tudo com janela pequena, exatamente para não ficar... Até porque, assim, eu trabalho com ele aqui. Sim. Aí... Não tem como. Mas pra jogar é legal, porque aí eu tenho visão periférica, né? Mas pra, sei lá, editar um vídeo... Porque senão você fica assim, ó. É o jogo de tênis, né? É essa a ideia. Então depende do espaço. Se você tem por exemplo, meu quarto é grande, eu posso botar, sei lá, eu compro uma menor. Só que aí a gente tá falando, se você for pra uma tela menor, sei lá, 32 polegadas, a gente tá falando de um produto muito de entrada. Então vai ter uma taxa de atualização mais devagar. Ele vai ter ele não vai ter o nível que um Smart Monitor, um M8, por exemplo, 4K, 32 polegadas, vai te entregar. Por conta, e aí seria um tamanho mais próximo para você poder trabalhar ali perto. Então depende de como o usuário está acostumado a trabalhar, tá? Aqui, eu diria, aqui no mercado brasileiro, eu vejo muito mais as pessoas usando monitores em mesa, monitores, né? É muito difícil achar alguém que use uma TV em cima de uma mesa tão próxima. Isso a gente vê em alguns outros mercados. Por exemplo, no mercado americano, você já vê pessoas com esse tipo de comportamento. Apto. E hoje, os produtos que estão, né, sobre o seu controle, eles são fabricados no Brasil? Eles têm fábrica aqui? É misto, né? A gente tem alguns produtos que são fabricados em Manaus, né? A gente tem a planta lá em Manaus. E outros são importados, né? Quais são os produtos fabricados em Manaus hoje? A minha linha tradicional, né, de entrada, que são os T350 em 3 polegadas, um T450, que é uma pegada mais B2B, tá? E aí a gente recentemente lançou, né, em final de abril, a gente começou a produção do OLED G9, que é o de 49 polegadas, Sim. e o G5, que eu falei que é o 34 Ultra Wide, em Manaus também, tá? Que legal. Então é mais uma vez a gente mostrando que porque para produzir localmente, são produtos, a gente tá mostrando lá, olha aqui, a gente confia no mercado brasileiro, estamos trazendo produção local. Não, porque assim, trazer produção local, né, pra explicar pras pessoas como funciona. Você tem que investir, assim, muita grana pra trazer maquinário suficiente também, equipamentos e treinamento de pessoas pra fazer, assim, não é só vou trazer as peças e aí começa a montar, não é... Não é simples o negócio. Não é simples, né? Então, é realmente um investimento grande pra começar, ainda mais com tecnologias novas, isso gera impacto grande, né? E gera impacto no preço também, né? Ter o produto nacionalizado, né? Sim. Mas eu queria entender de você, Má, como que cuidar de lançamento de produtos como monitores. Me explico. Smartphone, vamos pegar Samsung. É muito claro que, sei lá, eu tenho a linha S23 e aí depois de um ano eu vou ter o S24. Aí eu tenho o notebook, o Galaxy Book 3 e depois de um ano eu vou ter o Galaxy Book 4. A sensação que eu tenho é que com o monitor eu não tenho uma evolução geracional de uma forma que faça lógica pro consumidor. O consumidor fala, putz, eu comprei hoje o M5, então daqui um tempo vai sair o M6 e isso é uma evolução natural em relação ao M5. Como é essa dificuldade de comunicar pro consumidor essa linha de produto que é muito horizontal e que a cada ano ela renasce o tempo todo, né? Parece que não tem uma evolução natural em cima dela mesma. Mas o ciclo de compra é diferente também, né? Pode ser, O ciclo de compra é diferente, mas também quando você observa, você citou o M5, né, e o M8. A gente tá na terceira geração do M5 e o M8. A gente lançou, só que a gente chama, né, M5 27, era o de 2023, 2022, 2024, 24, 23, 22. Então a gente quando a gente faz essa atualização, a gente não cresce um ano, a gente não cresce um número. A gente só atualiza o produto, tá? E aí na mudança do SKU, porque a gente fala o nome comercial, né? Sim. A mudança do SKU é LS27, ele era CM, aí ele vira DM, a gente já entende que é que colocou alguns features novos, tá? Mas quando a gente tá falando realmente de lançamento de produto, lembra que eu falei, são várias linhas, né, de produtos diferentes. Dentro de cada linha, vão surgindo produtos novos, vão surgindo tecnologias e demandas novas que a gente vai entendendo. Então, eu lancei o G6, vai que aparece uma outra, se identificou uma demanda, um espaço no mercado, se desenvolve um produto para aquele ali. Não necessariamente, os produtos sim podem evoluir, como foi o caso do Smart,
como foi o caso do Arc, que a gente tinha um Arc, e depois veio o Arc Second Gen. Sim. Então, eles podem evoluir mediante a gente vai fazendo atualizações nele. Quando a gente muda muito o produto, né? Então, assim, vamos, sei lá, imaginar um produto... Uma prancheta, tela, monitor, touch, para profissionais que desenham. Aí vira outro produto, aí ele vira outro nome. Ele não é um produto que eu evoluo ele para aquela necessidade. Então, muito do que a gente veio falando de construção de line-up, que é você entender as necessidades e supri-las, é aí que vão surgindo novos produtos, né? Aqui, o papel que a gente faz aqui no Brasil, existe um line-up, né, que é desenvolvido, todo o line-up, toda a parte de desenvolvimento é feito na Coreia, né? E aí eles vão estudando essas necessidades e eles vão ficando sempre de olho em tecnologia. Aquela história que fala, já tá lá na... O pessoal brinca, tá no S24, na Coreia já tá no S35. Sim. Então, eles sempre estão de olho em tendências e eles estão trazendo produtos que sejam diferentes e que tragam novas tecnologias, tragam novas, às vezes tem novas necessidades que o consumidor nem sabia e alguém, um engenheiro, fala, se eu colocar isso aqui nesse monitor, eu melhorar a experiência do consumidor. E tem, por exemplo, imagina, né? O pessoal na Coreia está desenvolvendo um line-up para atender globalmente as necessidades de mercado. Então, imagino que a escala seja maior. Tem alguns casos de, por exemplo, assim, esse produto aqui é muito específico, ele não vem para o Brasil, que você vai lá e fala assim, não vale a pena porque a gente já tem um produto muito parecido aqui, ou até mesmo de falar assim, dá pra gente fazer esse produto no Brasil, mas, sei lá, vamos colocar uma antena de TV porque o público brasileiro tem essa necessidade aqui e fazer uma pequena alteração para atender o mercado brasileiro. Existem essas realidades? Existem, tá? A priori, line-up todo produzido na Coreia, né? Desenvolvido por eles. E aí, a gente recebe essas informações. A gente sempre tá em reunião com o pessoal lá, conversando. Fica acordado até as... Não, são horários normais de reunião. A gente faz as reuniões e aí a gente entende o que é que o mercado brasileiro tá precisando, o que é que a gente no nosso line-up não consegue. E aí a gente toma as decisões, né? Então, sim, existem produtos que não chegam, tá? E aí não chegam porque... E não chegam, e algumas pessoas vão perceber se você for viajou para fora, viu o produto, não viu aqui, tá? Mas essa decisão é tomada localmente. A gente decide que às vezes assim, eu sou o público desse produto. Sim, mas só você é o público desse produto e por isso que a gente fez o trade-off e não colocou esse produto no Brasil, porque ia vender um monitor se você fosse atingido pela comunicação e a gente ia ter que gastar milhões pra conseguir encontrar o professor Mauri lá no meio. Não faz sentido trazer esse produto, velho. Que bom que você viu na Itália. Pode comprar na Itália. E não se esqueça de passar na alfândega. Declare seu bem. Declare seu bem. Mas, inclusive, também tem uma questão de... O line-up já é bastante baixo, né? A gente tá falando aí de 11 produtos só gamers, fora o restante. Então, a gente tem que entender se realmente é a necessidade, né? Mas, hoje, eu diria que a gente tem um produto... A gente tá com o line-up bem completo. E, sim, existe a possibilidade da gente desenvolver algo para o mercado brasileiro, como foi o caso do Odyssey G30, né? O Odyssey G30, que é o de entrada lá, 144 milissegundo, produto com ajuste de altura. Ele é um produto que ele foi pensado no mercado brasileiro, né? Que legal. O mercado brasileiro... Ele é muito louco, se você parar pra pensar, porque a gente tá falando de um mercado enorme e que se você for só ver as condições, se você for ver os indicadores econômicos, você vai dizer mercado em desenvolvimento, mercado voltado para preço, mercado que vai comprar, só quer produto de HDMI. Você vai pensar, e não é isso. Não é. Porque a gente vai ver que tem muita gente aqui, muito tech freak, muita galera que gosta de tecnologia, muita galera... Então você tem que fazer um híbrido, a gente tem que ter para todos os gostos. Então a gente conseguiu trazer um produto, um 44 milissegundo, que a gente sempre brinca aqui, é o pãozinho quentinho, é o que o vendedor gosta, todo mundo gosta, o cliente quer, todo mundo quer. Porque ele tem um spec bacana, num preço bacana. Então esse produto foi desenvolvido, é produzido em Manaus e foi desenvolvido, né? Foi feito alguns ajustes para se adequar à demanda do mercado brasileiro. Que legal. Muito bom. Muito. Seu Tatarkan, posso ir para... Por favor, Mauri. Minhas derradeiras? A gente poderia ficar aqui, assim, 3 dias
falando de um monitor, porque é uma parada apaixonante. É lógico, né? Apaixonante. Nem gosto de tecnologia, né? Nossa senhora. Má, eu queria te convidar pra gente fazer aqui uma brincadeira. Queria fazer algumas perguntas rápidas pra você poder responder. Você não precisa justificar, pode só dar a resposta. Tá bom, Pra gente poder finalizar e aqui nosso público também conhecer um pouquinho mais sobre você. Pode tá ser? bom, pode ser. Bora lá, seu Jogo rápido, porque Maria, Gabi, Gabriela. É isso aí, vai. Me fala aí, Má, qual esporte que você gosta de assistir? Futebol. Futebol? Que time que você torce? Náutico. Ah, olha só! Muito bom. Qual é o monitor que você usa na sua estação de trabalho? Eu uso um LC27F300 e... Não, LC27F591. Não vende mais no Brasil. Olha só, né? A galera já tá anotando pra pegar a referência, né? Porque se ela usa, o negócio é bom. Tem algum filme que você sabe que é ruim, mas você ama? Filme que é ruim, mas eu amo. Aquele que dá até às vezes vergonhinha de falar pras pessoas que você gosta. Deixa eu pensar, porque deixa eu realmente pensar um filme que eu gosto. Se eu assisto, eu não acho ruim, né? Mas você sabe que é ruim. Por exemplo, ó, minha companheira, ela adora Crepúsculo. E ela sabe que é ruim. Mas ela ama Crepúsculo. Eu adoro Waterworld. E eu sei que é ruim. Mas eu adoro. Eu adoro o Conner. Nossa, o Conner é ruim, mas é bom. Nicolas Cage é ruim, mas é bom. Deixa eu ver um filme que é ruim, que eu gosto muito. Eu geralmente não... Deixa eu ver um filme que eu repeti muito. Você tem vergonha. Tá com vergonha. É que eu gosto de desenho animado, né? Desde a minha época. Eu Muito assisto... Passar Anastácia, eu assisto todas as vezes. Anastasia, maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, que música que não pode sair do seu repeat da playlist? Eu escuto muito brega, ninguém vai conhecer as músicas que eu gosto. Eu gosto de Priscila Senna, Rafaela Santos, Banda Sedutora, Banda de Recife. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Você tá lá no avião, e aí a aeromoça te oferece, a comissária te oferece uma bebida. Qual é a bebida que normalmente você aceita? Coca Zero. Coca Zero. Não é um vinhozinho? Não, porque eu viajo na econômica. Muito bom, muito bom. E se você pudesse deixar um presente pra Marina do futuro, que presente você deixaria? Eita, isso é difícil, isso é uma coisa meio terapia. Um presente pra Marina do futuro. Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Pode ser uma dica, pode ser um conselho, pode ser um presente mesmo, um produto. O conselho que eu me daria era... O que não tem remédio, o remediado está. Não adianta ficar se desesperando por coisas que não têm solução. É sempre bom lembrar disso, né? Exatamente. Mas, sim, sensacional ter você aqui com a gente. Nossa, você é extremamente simpático. Eu tenho certeza que nossa audiência, vai curtir muito essa conversa. Você já tá mais do que convidada para as próximas temporadas, Exatamente. por favor. Venha novamente aí para você atualizar a gente aí das linhas de monitores. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Adorei o nosso papo. Até a próxima. Obrigado. Rede Geek.